o Flamengo do Felipe Luiz. O time final ficou assim, com Rossi e Giai. Giai 2, porque é a segunda vez que ele é seleção da rodada. Marlon, Fabrício Bruno, Matheus Bidu, Arias, Carrilho, Estevão, Eric Pulga, Caio Jorge, segunda vez seleção da rodada, Yuri Alberto, segunda vez, e Leonardo Jardim, segunda vez seleção da rodada também. Havia sido depois da vitória contra o Bahia, 3-0. Sempre com a nova formação do Cruzeiro, que não contemplava mais William, Dudu e Gabigol no time titular. Cornetas, o livro de reclamação está aberto. Eu acho que Marcos Felipe poderia ser o goleiro da rodada. Foi cogitado, a gente acabou optando pelo diretor Marcos Felipe, livro de reclamação. Baita partida que ele fez, 4 defesas, achei que ele foi um destaque do jogo. Assim, embora o Bahia foi melhor, o Botafogo não fez um bom jogo, mas gostei muito do Marcos Felipe. Acho que a gente cogitou, vou te falar, a gente não colocou porque seria dar a entender que o Botafogo teve uma grande produção ofensiva e a gente optou pelo Rossi. Faz sentido. Que impediu o maior número de gols pela criação Defendeu do Cruzeiro. um pênalti, né? Embora. Defendeu um pênalti. Grande a produção ofensiva. O treinador reclamou também. Lembra? Foi. Criamos. É uma reclamação que vem sendo. A minha ponderação ali seria, na defesa, em relação ao Marlon, eu votaria no Santimingo, do Bahia, embora ele jogue até Fez um grande jogo. Ele está fazendo um campeonato excepcional. E o Rogério, no sábado, na entrevista coletiva depois do jogo, deu uma declaração que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, ele é um jogador técnico e o Bahia já está... Essa sequência de vitórias do Bahia, o Bahia não tem sofrido gols. Mas o Rogério falou uma coisa que eu acho que é assim, muito de percepção do convívio. O Rogério disse, olha, ele é um jogador de caráter. Caráter, assim, é do grupo, é da construção do grupo, é um cara que chega, é um cara que está... E você vendo ele jogar, ele é um argentino, passou pelo Barcelona B, então ele entraria, acho o Marlon um ótimo zagueiro, fez uma boa partida, mas eu colocaria o Santimingo e daria um destaque também para o Eric Pulga. O Eric Pulga, cara, no Bahia, assim... Que contratação, e a história dele, né? Ele com 24 anos está disputando pela primeira vez a Série A. Ele era um jogador de Série C, depois jogador de Série B, ano passado foi o artilheiro da Série B com a camisa do Ceará. Esse ano, do meu ponto de vista, tem muito jogador que atua aberto no futebol brasileiro e de tantos técnicos martelarem que quando você está sem a bola, você tem que acompanhar o lateral, eles começaram a burocratizar o futebol deles. Eles recebem e não tentam mais o drible, eles tocam para o lado, toca para o outro, e na hora que o time está sem a bola, lá está ele correndo atrás do lateral. O Eric Pulga faz isso também, ele sem a bola, mas quando ele pega a bola, ele não deixa de ser ousado. Esse gol marcado pelo Cauli contra o Botafogo, é claro que tem, na minha visão, um erro do Newton. O Marlon até aponta e o Newton não consegue entender como é que se faz uma cobertura de alguém que vai ser driblado, então tropeça, cai, enfim. Mas é o Eric Pulga o tempo inteiro partindo para cima do lateral. Então, assim, merece uma menção honrosa, o Eric Pulga. Baita campeonato. Olha, acabo de receber... No Globo Esporte de hoje, você vai conhecer um pouco mais da história do maior driblador do futebol brasileiro na atualidade. Uma máquina de entrar na mente da defesa adversária. Xodó da torcida tricolor. Sabe quem é? É o Pulguinha Fantástico! O que tá jogando é brincadeira, hein, Pulguinha? Passou pelos dois, ó. Como quis. E o Cauli só colocou a bola no fundo da rede. Quero falar do Bahia, que tá embalado na temporada. E esse bom momento passa pelos pés de um xodó, não só da torcida, mas de todo o elenco tricolor. Não vamos deixar baixar isso. Não perca a confiança. Mantenham vencendo, se mantenham vencendo, se mantenham ganhando, se mantenham triunfando. Ok? Vamos bater? Cinco jogos, 5 vitórias. E adivinha qual placar em todos eles? 1 pro Bahia, 0 pro Botafogo. E é o 5º triunfo consecutivo do Bahia. Entre Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, o Bahia bateu seus adversários pelo mesmo resultado, 1-0.
A gente tava brincando hoje ali na físio, eu, Puga, e eu falei com ele, se a gente continuar ganhando o jogo assim de 1-0 até o final do ano, tá maravilhoso, é melhor do que empatar, melhor do que perder 1-0. O importante é os 3 pontos, né? Para completar, o Bahia não foi vazado em nenhuma dessas partidas. Essa é a maior sequência sem sofrer gols desde que Rogério Ceni assumiu o comando do time. Bom desempenho defensivo, que rendeu elogios do treinador. Tão importante quanto o resultado é o fato de passar tanto tempo sem sofrer gol, defender bem. Eu acho que isso é talvez a maior evolução do ano passado para esse ano, seja o comportamento defensivo que tem aproximado o time dos triunfos, das vitórias. Eu acho que esse é o principal a ser comemorado. Amanhã, o Bahia pode selar a classificação para as oitavas de final da Libertadores. E em campo, Rogério Ceni tem um jogador que pode ser decisivo, Eric Puga. Olha o que fez o Eric Puga. O Marlon Freitas estava em cima dele, o Newton também. Ele nem sabe quem são esses dois, passou pelos dois, ó. Como quis! Desde que chegou ao Bahia, o atacante tem brilhado. 7 gols marcados e 6 assistências. E quando se fala em referência nas participações em gol, ele lidera a lista tricolor com 13. Em exclusiva ao Globo Esporte, ele fez questão de dividir o sucesso com os companheiros de elenco. Sou muito grato a eles por me ter chegado aqui também, né? É uns caras que sempre me ajudou desde o início da minha chegada, que sempre me apoiaram, como eles, como o professor Rogério Ceni e todo o staff do grupo. O sucesso é tanto que ele perdeu a própria identidade. Depois de um meme que repercutiu nas redes sociais, Eric Puga é conhecido pela torcida tricolor de um outro jeito. Eu vi esse meme, foi muito engraçado, os meninos brincam comigo quase todos os dias, o Ademir me vê, me chama Fantástico Eric Puga. Cara, pra mim isso é muito bom ver os torcedores chamando assim também na rua, quando eu passo, quando eu vou ao mercado, as pessoas me chamam assim, Fantástico Eric Puga. O nosso melhor jogador da Série B, o nosso Puguinha, o fantástico Eric Puga, que passa mesmo. O Bahia levou. O fantástico Puguinha nasceu em Fortaleza. E como a maioria dos nordestinos, a infância foi marcada por muita dificuldade. Persistência e garra não faltaram, tudo em busca de um grande sonho, se tornar jogador profissional de futebol. Minha família está muito orgulhosa de mim, né? Não só aqui no Bahia, eu acho que os clubes que eu passei, que como eu falei, eu vim de baixo, é difícil você chegar no profissional. Eu não tive muita base, eu sempre joguei em campos de areia, não tinha... Joguei com pessoas mais velhas que eu, a verdade. E se tratando de experiência, Puga divide o campo com um dos principais jogadores do país, Everton Ribeiro. Camisa 10 e capitão do tricolor, ele elogiou o desempenho do atacante. É emocionante, né, pra gente ver um jogador com as características do futebol brasileiro, né, de drible, irreverente e muito humilde também, né, fora de campo assim, ele até um pouco mais quieto, agora tá se soltando mais. Mas quando entra dentro de campo, vira o fantástico Puga, né? Então a gente fica muito feliz. Eu sou o quê? Eu sou Bahia! Um Bahia em busca de mais um feito histórico. E com o fantástico Puguinha querendo brilhar mais uma vez. Chama o Eric Puga! Quarta-feira nós precisamos vencer novamente. Na quarta-feira nós precisamos ir a 10 pontos na Copa Libertadores. Mas com luta, com o espírito de todos. Tá? Muito obrigado por quem vocês são. O nosso o fantástico Eric Puga! O fantástico Eric Puga realmente é aquele tipo de jogador que está em falta em muitos times do Brasil, né? Tem a essência do futebol brasileiro. E amanhã ele mais deve ser titular na Libertadores. O Bahia que recebe o Nacional do Uruguai, buscando a classificação antecipada para as oitavas de final.